Amém. Glória a Deus. Gente, hoje nós estamos começando uma coisa diferente aqui. Começando não, dando continuidade. Há 3 anos atrás, quando a gente começou em Magodei, semanalmente a gente tinha um encontro que era conhecido como o nosso catecismo. Saudade do catecismo, né? Mas hoje, por nós estarmos falando sobre Salmos do Messias, eu queria que a nossa exposição da palavra fosse diferente, nós fôssemos hoje além para nós sermos um... Cadê, cara? Ah! Alguém vai ter que ficar aí, então. O trem não funcionou, não. Não. Bom, o irmão da igreja vai colocar lá para mim. Hoje nós teremos uma aula de catecismo aberta. Ok? E eu queria que você... Põe o slide, ficou mal bonitinho, cara. Fiz maior esforço, fiquei igual o pai do Web. Não precisa pagar, não. O irmão vai resolver pra gente lá. Aí, ó, catecismo em Magodei. O catecismo foi... o catecismo, para quem não sabe, gente, no começo da nossa igreja, antes de nós termos Escola do Cordeiro, nós tínhamos uma turma de estudo bíblico que nós chamávamos eles de catecismo. Ela de catecismo. Catecismo significa ensinar, ok? Em outras palavras, o significado da palavra catecismo é compartilhar ensino, né? Catequizar ou educar alguém. E nesse período de 2 anos que a gente teve de catecismo, nós abordamos os principais pontos da nossa confissão de fé, os principais pontos da nossa teologia, e muita gente quase vomitava na igreja, né? Quase passava mal, porque a gente acabou caindo na mão de um professor muito sem noção, né? E ele não tinha dó nem piedade de ninguém. Mas hoje, eu acho que eu tenho um pouco de dó e piedade, né? E eu quero tentar ser o mais pastoral possível nessa manhã, falando sobre os ofícios de Cristo para a gente. Quando a gente fala sobre os Salmos do Messias, a gente, poxa, legal, né? Davi falando que o Senhor é meu pastor, e a gente não entende muito bem o que Davi está querendo dizer, ou quando nós lemos o Salmo 45 que fala do casamento do rei, ou o Salmo 40 que fala pela esperança do Messias, todos esses salmos, o Salmo 22, na semana passada, o Rodrigo falando sobre o martírio do Messias, a partir do Salmo 22, parece que é algo muito poético, porque o livro de Salmos é muito poético, mas existe uma realidade falando da pessoa do próprio Cristo para nós. E quando nós falamos sobre isso, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é Cristo? Quem é Cristo? Quem é Jesus? Por que salmos messiânicos? Por que salmos do Messias, né? E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Cristo não é o sobrenome de Jesus. É muito importante a gente saber disso. Cristo é o título que nós temos, que é dado a Jesus. Quando nós falamos sobre isso, nós precisamos notar que o Cristo é o título que é mencionado para Jesus, não somente como uma ideia da identidade de Jesus, mas o próprio Jesus fala que ele é o Cristo, os discípulos falam que ele é Cristo, e as Escrituras vão afirmar de Gênesis a Apocalipse que ele é Cristo. E o que significa Cristo? Cristo e Messias são palavras que têm o mesmo sinônimo, que significa ungido. Quando Jesus fala que ele é o Cristo, quando os discípulos falam que ele é o Cristo, quando as Escrituras falam que Jesus é o Cristo, estão falando que Jesus, ele é o ungido de Deus. Dizer que Jesus é o ungido de Deus implica em atribuir a ele algum tipo de ofício dentro da tradição judaica. Por quê? E aqui eu quero deixar só uma pausa muito importante. O ritmo hoje vai ser de aula mesmo, tá? E se você talvez se cansar, você pode ficar de pé. Se você precisar ir embora, você pode ir embora. Não vou ficar ofendido, tá? Mas eu queria trazer isso para vocês com muito carinho, para que vocês saibam quem é Jesus e por que nós precisamos de Jesus e por que o ministério de Jesus afeta a nossa vida nessa manhã. Amém? Então, quando nós falamos sobre Jesus ser o Messias, Jesus ser um ungido, isso implica tradicionalmente no conceito judaico
uma ideia de que ele precisa ser alguém ou algo para o povo judeu. E o que ele precisava ser, já que ele é ungido? Ele poderia ser um profeta, um rei ou um sacerdote. Porque somente esses três ofícios, esses três papéis, eles eram ungidos com óleo na tradição da Sagrada Escritura. Por isso que Cristo, ele é o Cristo. Profeta, sacerdote, rei, eles eram os três ofícios mais importantes para o povo de Israel. Porque todos eles denotavam autoridade e representatividade da pessoa de Deus no meio do povo de Israel. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que no tempo de Davi, esses três ofícios, profeta, sacerdote e rei, eles eram extremamente efetivos em seu reinado. Ou seja, Davi, no tempo de Davi, no tempo de Israel, vivendo no reinado de Davi, existia um bom profeta, um bom sacerdote e um bom rei. E aí que vem essa ideia. Quem eram essas pessoas? Natã, Abiatar como sacerdote, e Davi como rei. Então nós temos Natã como profeta, Abiatar como sacerdote e Davi como rei. A segunda coisa que nós aprendemos é que ser ungido dentro do entendimento judaico e dentro do entendimento das Escrituras, eles vão dar alguns elementos muito importantes para essa pessoa. E uma das coisas que traz para a gente essa importância é justamente três coisas: a autoridade, a santificação e o enchimento do Espírito sobre essa pessoa. A santificação fala de que essa pessoa que foi ungida por Deus, ungida para trabalhar para Deus, para o serviço que Deus quer, essa pessoa foi separada. Ela era distinta de outras pessoas dentro do seu círculo de amigos, dentro da sua tribo, dentro do meio do povo de Deus. Eles eram separados, diferentes dos outros que não eram ungidos para o serviço a Deus. Quando nós falamos sobre a autoridade dessa pessoa, essas pessoas, elas recebem autoridade, tanto no sentido governamental, ou seja, quando você unge um rei, não é para ele ser um palhaço, né? É para ele ser um rei que governa sobre uma nação. Eles tinham autoridade tanto no sentido governamental, ou posição de liderança, como também representatividade diante de Deus, para o povo, e o povo para com Deus. Ou seja, essa pessoa que era ungida, ela representava o povo de Deus diante de Deus, e essa pessoa ungida representava Deus diante do povo. Ela tinha esse duplo sentido de representação para o povo de Israel. E a terceira coisa, que alguém quando é ungido, ele estava sendo banhado por óleo, simbolizando ou apontando para um possível ou a certeza de um enchimento do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que ele receberia ao longo do seu serviço, do seu ministério, ou até mesmo o Espírito se apossaria dele para fazer com que o serviço de Deus para a nação de Israel fosse feito segundo a vontade de Deus. Então, ser messiânico é apontar para a ideia de que você conhece em Cristo o ungido de Deus. Declarar com todas as palavras aquilo que nós cantamos hoje pela manhã: Cristo dos céus é o mais santo. Eu não sou bom de letra, né, mas já entenderam. Tudo o que nós falamos sobre Cristo, nós estamos reconhecendo que não existe em todo o universo ninguém semelhante a Ele. Ninguém mais santo, ninguém que tem toda a autoridade e ninguém mais pleno do poder do Espírito Santo como o próprio Senhor Jesus. E aí, gente, a gente entra no segundo ponto, que, baseado no entendimento de que uma pessoa ungida era ou um sacerdote, ou um rei, ou um profeta, nós vemos nas Escrituras Cristo como profeta, como sacerdote, como rei, em uma pessoa só. Isso é muito belo, porque Cristo, ele é o perfeito profeta, aquele que revela a Deus. Ele também é o perfeito sacerdote, como Hebreus vai dizer, e ele também é rei sobre todas as coisas.
Os ofícios de Cristo são provas de que Deus, Ele provê para nós, de que Cristo nos foi dado e enviado pelo Pai para nós e por nós. Ou seja, Jesus ser um sacerdote, Jesus ser um profeta, Jesus ser um rei, não é mera formalidade porque Ele é o Filho de Deus. Ele é provisão de Deus para nós recebermos a salvação. Para que em Cristo, para que nós pudéssemos colocar a nossa fé em Cristo e a nossa fé achasse um lugar de repouso, um lugar de alicerce, para que a nossa fé fosse objetificada ou alcançasse um objetivo, é necessário que nós tenhamos o entendimento de que Deus Pai, deu a Jesus, Ele, o ofício de profeta, mas não somente de profeta, alguém que fala das verdades de Deus, mas alguém como sacerdote e alguém como rei. Esses três ofícios, eles expressam a obra de Cristo em nosso favor. Isso é muito importante você olhar, porque como pode ser que Cristo, sendo esses ofícios, eles afetam a nossa vida cristã? Não é um mero conhecimento teológico, embora isso seja estudado dentro das academias, isso precisa ser algo que mexa com o nosso coração, mexa com a forma como nós adoramos a Deus, porque nós estamos falando não de qualquer pessoa, nós estamos falando do ungido de Deus. Cristo como profeta, Ele revela a Deus para nós, e nos transmite a palavra de Deus. Cristo como sacerdote, Ele oferece a Deus um sacrifício em nosso favor. E Cristo como nosso rei, Ele governa a igreja e todo o universo. Está fazendo sentido? Então vamos falar um pouco mais sobre a realidade de Cristo como um profeta sobre nós. Cristo, Ele é um profeta, e isso que as Escrituras vão falar. Os profetas do Antigo Testamento, eles transmitiam a palavra de Deus ao povo de Deus. Eles tinham essa missão de expressar a palavra de Deus para Israel, para que Israel não ficasse desamparada do Deus que, de certa forma, tinha eles como seu povo. Eles tinham essa missão de expressar e transmitir a palavra de Deus. O profeta, ele tinha um caráter não somente de adivinhar o CPF das pessoas. Na verdade, não tem nada a ver com isso, o ministério profético, né? Mas tudo bem. O profeta, ele tinha um caráter instrutivo e um caráter de anunciação dos oráculos de Deus para o povo de Israel. Era o profeta que via a vontade e os planos de Deus e trazia para o povo de Deus, falando, olha, Deus deseja que nós vivamos dessa forma. Só que, antes de Jesus ser um profeta, nós precisamos levar em consideração que existia uma promessa de que Cristo seria profeta, ou de que um profeta viria para Israel. E onde a gente vê isso? Sua Bíblia você pode abrir, mas você pode acompanhar também nos belos slides. Se você quiser apagar, colocar a cena 7, ou acho que é a cena 7? Isso. Ficou legal, né? Então, não faça isso. Cristo, como profeta, é uma promessa. Em Deuteronômio 18, do versículo 15 e versículo 18, vai dizer isso para nós. Diz assim, o Senhor, o teu Deus, levantará um profeta semelhante a mim, no meio de ti, dentre teus irmãos. A ele ouvirás. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Quem escreve isso, ou quem está falando isso, é Moisés, no deserto. Pelo menos 1.800 ou 2.000 anos antes do nascimento de Jesus. Falando a respeito da pessoa de Jesus ser um profeta semelhante a ele mesmo. Ou seja, Moisés está dizendo, eu sou profeta, mas vai vir um profeta semelhante a mim, e ele vai falar para a casa de Israel, e eles vão ouvir ele. O papel do profeta
não era de fazer predições ou adivinhações, como a gente falou aqui, mas era justamente de advertir e alertar o povo sobre a maneira que Deus agiria e sobre os planos de Deus para com seu povo. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o texto fala de um profeta semelhante a Moisés. E esse profeta é Jesus. Aquele que proferiu as palavras de Deus e proveu libertação espiritual para nós, não foi Moisés, não foi Elias, não foi Jeremias, foi Jesus. Ele é o profeta semelhante a Moisés, que da mesma forma como Moisés profetizou sobre o Egito, profetizou para a casa de Israel e os libertou, esse profeta que Moisés está falando, estava trazendo um novo êxodo, ou uma nova aliança para o povo de Deus. E esse profeta é Jesus. Nem mesmo Josué poderia ser comparado a Moisés, porque em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, vai dizer para a gente que não houve nenhum profeta semelhante a Moisés em toda a história, em todo o seu tempo, antes da pessoa de Jesus. Ou seja, Deus, Yahweh, seria a fonte da inspiração profética para esse profeta, assim como foi para Moisés. Deus daria as palavras que Jesus falaria, assim como Deus deu a Moisés. Só que esse segundo Moisés, esse segundo profeta, ele seria maior do que o primeiro. E sabe por quê? Porque ele falaria com autoridade vinda dele mesmo. O texto vai falar que ele falará todas as palavras que o Senhor lhe ordena. E se você olhar para a história dos profetas do Antigo Testamento, você até mesmo vê em Moisés esse peso de proclamar as verdades de Deus para Israel, com aquela coisa assim, eu vou falar, mas eles são de coração obstinado, eles não vão ouvir, isso vai ser ofensivo para eles. Você vê Jeremias preocupado e se remoendo na sua história, porque ele ouvia os oráculos de Deus, e ele resistia de falar, porque ele sabia que aquilo era pesado demais para ele e para o povo de Israel. Você vê Jonas, que recebe uma ordem de pregar, de profetizar para Nínive, e ele resiste. Só que esse profeta que Deuteronômio está falando, era um profeta maior do que todos os outros profetas do Antigo Testamento. Porque ele não teria medo de falar o que Deus queria falar, porque ele era Deus falando. Ele não se queixaria ou não se rebelaria como os outros profetas. Pelo contrário, Cristo como profeta, ele foi obediente ao Pai até o fim, na missão de revelar a vontade de Deus para o seu povo, irmãos. Profeta, ela não pode ser uma designação básica de Jesus. E se você olhar na história da narrativa do Novo Testamento, você vê poucas vezes Jesus ser chamado de profeta. Você vê ali nos evangelhos Jesus ser chamado algumas vezes de profeta, como no caso, quando Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas estavam falando que ele era, os discípulos falavam que as pessoas falavam que Jesus era um profeta semelhante a Elias ou a Jeremias. Outro texto que fala sobre essa possibilidade de assemelhar Jesus como um profeta é justamente o texto de João 4, quando a mulher samaritana vê que Jesus sabia de quem ela era, ela fala, eu vejo que você é profeta. Mas você não vê constantemente as escrituras dizendo para nós que Jesus é profeta. E como que a gente chega nesse lugar? Até mesmo as cartas do Novo Testamento, de Paulo e dos outros apóstolos, nós não vemos os apóstolos dedicarem um tempo para falar Cristo, o supremo profeta de todas as nações. Só que existem dois motivos que nós temos dentro das escrituras que explanam Jesus como um profeta. O primeiro deles é que Jesus, ele é infinitamente maior do que qualquer profeta, porque ele é aquele a respeito de quem todas as profecias foram faladas. Ou seja, tudo que nós lemos nas escrituras, tudo que nós sabemos profeticamente de Jesus, é sobre Jesus. Logo, tudo isso que nós sabemos é secundário quando Jesus encarna e se torna visível diante dos homens. Porque ele não é somente uma falácia, ele é uma realidade.
e ele sobrepõe tudo aquilo que foi falado, sendo ele a coisa mais principal da profecia. E Jesus, ele tinha um papel muito maior que os outros profetas, porque ele era o objeto da profecia. Jesus, ele não era só alguém que tinha o encargo da proclamação profética, porque Jesus vai dizer isso quando ele vai abrir lá em Lucas capítulo 4, quando ele entra na sinagoga e abre o rolo e pega o rolo de Isaías e fala: o Espírito do Senhor me ungiu para proclamar. Essa ideia de proclamação vem de um entendimento de que somente um profeta poderia fazer proclamação. Então Jesus está falando: eu sou profeta, quando ele lê esse texto. Só que muito mais do que ser um proclamador, como ele mesmo fala que ele foi ungido para ser, ele é a mensagem profética. Em outras palavras, Jesus, ele é a lâmpada, mas também ele é a luz. Jesus, ele é o instrumento, mas ele também é o tangedor desse instrumento. Ele é aquele que fala e explica a mensagem, sendo ele a própria mensagem profética e a profecia cumprida diante dos olhos dos homens, irmãos. Jesus não era meramente um mensageiro de uma revelação, assim como os outros profetas foram, mas ele era a própria fonte de revelação profética. Wayne Grudem vai dizer assim, que os profetas do Antigo Testamento, eles falavam assim diz o Senhor, mas quando nós nos deparamos com Jesus, nós vemos que Jesus, ele poderia dizer: eu porém vos digo. E sabe o que é belo nisso, gente? Porque Jesus, quando ele fala no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, ele não fala assim diz o Senhor, não matarás. Ele fala: eu porém vos digo, carregando autoridade divina para dizer como ele quisesse a respeito da vontade de Deus. A palavra do Senhor, ela veio aos profetas do Antigo Testamento, mas somente Jesus continha sua própria autoridade como palavra de Deus para revelar perfeitamente quem era o Pai. Os profetas, eles falavam em nome de Deus. Jesus falava em nome dele mesmo. Os profetas falavam sobre revelações que eles tinham, dificuldades até mesmo de compreender. Jesus, ele trazia completamente a revelação, o desejo e os planos de Deus diante de todos os olhos que o veem. E isso denota uma autoridade superior de qualquer outro profeta. Quando nós entendemos o significado de profeta como alguém que revela e transmite as palavras de Deus, Cristo, ele é plenamente profeta. Todos os profetas do passado, eles prefiguram, eles representam, eles apontam, por meio das suas palavras e até mesmo do seu ministério profético, o que um dia o Messias haveria de ser. E Cristo, ele assumiu e desenvolveu um papel e um ministério profético, um ofício profético, com excelência e plenitude. O ofício de Cristo como profeta não foi negligenciado pela vontade ou pela sua carnalidade ou pela sua limitação pecaminosa. Que Deus deu a ele um ofício profético para que ele fosse um profeta perfeito no meio do povo de Israel. E é por isso que nós não olhamos para Cristo como um mero filósofo, um bom homem, um bom orador. Jesus é a palavra de Deus encarnada, irmãos. A segunda coisa que nós vemos, o segundo atributo, ou o ofício que nós vemos, é Cristo como sacerdote. O sacerdote, ele tinha um papel de ser o mediador entre Deus e o povo. E sua principal atribuição era conduzir e levar em caráter litúrgico o povo de Deus à adoração. Ou seja, era o sacerdote que se apresentava diante de Deus como parte do povo para que Deus perdoasse os pecados, mas também era o sacerdote que pegava o povo e levava o povo em adoração a Deus, porque ele tinha essa incumbência de levar a congregação de Deus no seu sentido litúrgico, de nós não podemos adorar a Deus de qualquer forma, por isso existia um sacerdócio. E quando nós falamos sobre o sacerdócio, assim como o profeta, existia uma promessa, uma profecia de que o Messias haveria de ser um sacerdote. E nós vemos isso
em Salmo 110, versículo 4, que diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa profecia, ou esse texto, ele é um texto bem complicado, porque nós não vemos muitas coisas sendo faladas sobre Melquisedeque. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que Melquisedeque aparece em Gênesis capítulo 14 para Abraão, conhecido como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Embora esse texto de Gênesis 14, essa aparição de Melquisedeque, deixe para a gente algumas lacunas e até mesmo diversas possibilidades de interpretação de quem era Melquisedeque, nós dessa comunidade, e exclusivamente esse seu amado pastor, acredita que Melquisedeque não era uma cristofonia, como muitos acreditam. Melquisedeque era uma figuração messiânica, assim como os profetas figuravam o ofício profético. Só que Melquisedeque, ele fazia figuração de um rei sacerdote, de alguém que tinha a autoridade para governo, mas a autoridade para ser um mediador. Assim como Isaac, Moisés, Josué, Davi e Salomão prefiguravam Cristo, Melquisedeque não era Cristo. Não é uma cristofania para Abraão. Melquisedeque era um homem fraco, comum, mas um sacerdote do Deus Altíssimo, quando não existia um sacerdócio estabelecido em uma aliança. Todos os homens foram fracos, imperfeitos, todos esses homens que prefiguraram, inclusive Melquisedeque, tiveram suas imperfeições, mas eles figuraram e expuseram em seus sucessos o que em plenitude o Messias seria para o povo de Deus. E quando nós falamos nesse texto de Salmo 110, que é um salmo messiânico, falando que ele seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nós estamos falando de um rei, sacerdote que iria ser apresentado ou iria ser mediador do povo de Deus para com Deus e de Deus para com o povo. Esse verso que nós lemos agora, amigos, nos mostra a riqueza do sacerdote rei. E o que ela consistia? De figurar que o papel do Messias para o povo de Deus era muito mais do que se alguém que matava um novilho e apresentava esse sangue diante de Deus. Esse texto nos mostra também uma coisa muito importante, porque por mais que nós vemos que o texto fala segundo a ordem de Melquisedeque, esse texto não está querendo dizer que Melquisedeque é maior do que Jesus. O texto coloca como Melquisedeque um principal sacerdote dessa ordem, porque ele foi aquele que abençoou Abraão, que é o pai da fé, o pai do povo de Deus. Ou seja, Melquisedeque só tinha uma bênção para dar para Abraão, porque ele era maior do que Abraão. Mas Melquisedeque só podia abençoar Abraão, porque ele tinha recebido essa bênção de alguém que era maior do que ele. Está fazendo sentido? Melquisedeque, ele não teve um sacerdócio eterno, porque esse texto vai dizer que ele é um sacerdote para sempre. Ele está falando de um sacerdócio eterno que viria sobre o povo de Deus. As Escrituras não explanam o exercício eterno do sacerdócio de Melquisedeque, mas fala que o Senhor jurou em estabelecer um sacerdócio eterno, que antecede e é superior à linhagem do sacerdócio de Arão, lá em Êxodo. Ou seja, Deus olha e fala: eu tenho um sacerdócio que é maior do que o sacerdote Arão. E esse sacerdote, maior do que o sacerdote Arão, ele vem da linha de Melquisedeque, que vem antes da lei do Senhor. Esse sacerdote, que é maior do que todo o sacerdócio araônico, ele vai ser superior porque ele vai ser um sacerdócio perfeito. O sacerdócio de Arão era um sacerdócio fraco comparado ao sacerdócio de Cristo. O sacerdócio eterno fala de um serviço que só um sacerdote, esse sacerdote de Salmo 110, poderia fazer. E ele poderia fazer porque Deus desejou estabelecer em Cristo ele como um sacerdote eterno. Então, Cristo ser sacerdote não é só meramente
Jesus, descendente de alguma linhagem sacerdotal. Deus desejando que Cristo fosse sacerdote em nosso lugar, para nós. E aí, quando nós vamos para entender o sacerdócio de Cristo, nós temos 3 aspectos muito importantes. O primeiro deles é que Cristo é um sacerdote, que é um mediador, que limpa toda a mancha, ele é limpo de toda a mancha de pecado, ele é santo, e é por causa dessa santidade e ele ser limpo de todo pecado que nós somos conciliados com Deus, ou Deus é conciliado conosco. O sacrifício de Cristo, irmãos, o sacrifício que Jesus ofereceu pelos nossos pecados, não foi um bezerrinho, não foi um dízimo muito alto, foi Ele mesmo. O que nos purifica de todo pecado não são as obras humanas. E Hebreus 10, versículo 4 diz que é impossível que o sangue dos touros e dos bodes remova os pecados. Mas o sacrifício de Cristo removeu definitivamente os pecados do seu povo. O sacrifício de Cristo, ele foi definitivo e completo. Não precisando mais que homens fizessem qualquer tipo de obra ou qualquer tipo de ação para remover os pecados dele mesmo. Isso é muito interessante porque isso nos tira a obrigação de fazermos alguma coisa para sermos agradáveis a Deus. E se você veio nessa manhã, nesse culto, para se fazer agradável a Deus, eu quero dizer, há 2000 anos atrás, Cristo pagou um preço muito alto, que foi sua própria vida, para que eu e você fôssemos agradáveis a Deus. Não existe nada nessa sala, ninguém, nada que você tenha ou que você procure fazer que possa agradar a Deus, senão o sacrifício de Cristo por nós. O sacrifício de Cristo, ele é perfeito, irmãos, e Cristo, ele cumpriu todas as expectativas que estavam prefiguradas, tanto nos sacrifícios que Deus exigia no Antigo Testamento, como também na ação e na vida dos sacerdotes. Lembre-se bem, somente um sacerdote poderia oferecer sacrifícios a Deus. Um sacerdote, ele era alguém santificado para esse serviço. O sacerdote era alguém ungido para esse serviço. E a vida desse sacerdote expressava o que um dia o Messias seria. Cristo, nesse caso que nós estamos vendo como sacerdote, ele é aquele que oferece a oferta para Deus. Ele é aquele que entra no santuário de Deus e oferece a oferta. Mas também ele é a própria oferta em nosso lugar. Ele não é alguém que é terceiro, ele se coloca como alguém que é mediador, mas a própria oferta em nosso lugar. Logo, tudo que nós fazemos na tentativa de oferecer oferta a Deus por nosso pecado é inútil e fraco comparado ao sacrifício de Cristo. Você não precisa fazer voto, você não precisa fazer circuncisão, você não precisa cumprir promessa, você não precisa fazer jejum para ser santificado no aspecto, se eu fizer isso eu vou ser mais santo. Cristo fez o que poderia ser feito para nós sermos santos. Isso é complicado, né? Porque parece que desobriga a gente de viver uma vida santa diante de Deus. Mas a realidade é que o sacerdócio de Cristo nos afeta tão forte que toda a movimentação que nós fazemos para sermos santos é porque Ele já fez o que deveria ser feito. Isso não deixa a gente alheio a o pessoal agora está falando sobre viver uma vida regalada de qualquer prazer. Não, por causa do sacrifício de Jesus, nós somos agradáveis a Deus. E porque nós somos agradáveis a Deus, nós não vivemos mais de qualquer maneira, porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Ele atinge o objetivo que deve ser atingido, que é nos santificar, que é nos colocar como apresentáveis diante de Deus. E aí, nós vemos Cristo como sacerdote, como aquele que oferece a oferta, mas ser o sacrifício. Mas uma outra coisa que é muito importante dentro do sacerdócio, é que Jesus, Ele é também o nosso mediador, o nosso representante diante de Deus. Cristo é aquele que comparece à presença de Deus, mas também não só fica lá diante de Deus, Ele faz com que nós, aqui, nesse momento, todo o povo de Deus, seja conduzido à presença de Deus, continuamente, de modo que agora,
Eu e você não precisamos de ninguém entre nós e Deus, a não ser Cristo, sendo o nosso mediador. Nós não precisamos de ir a um templo, nós não precisamos de um pai espiritual, nós não precisamos de uma cobertura espiritual, nós não precisamos de um sacerdote que faça o meio de campo entre nós e Deus. Você não precisa que eu ore por você para você ser abençoado. Você, nessa sala, sendo o maior ou menor nessa sala, no que diz respeito à sua história com Cristo, você pode se apresentar diante de Deus por causa do sacerdócio de Cristo, que nos conduz a Deus para nós nos apresentarmos diante dele. E é por isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5 que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. A obra de Cristo é perfeita, irmãos. O sacerdócio de Cristo é perfeito. E nós podemos nos achegar a Deus por causa da pureza desse sacerdócio. João Calvino, quando vai falar sobre o sacerdócio de Cristo, ele vai dizer assim: agora Cristo exerce a função de sacerdote. Uma pausa. A doutrina dos ofícios de Cristo foi primeiramente catalogada ou sistematizada por João Calvino. Até Calvino existiam histórias e vários pensamentos como de Agostinho de Hipona, mas Calvino foi o abençoador que nos deu a doutrina dos ofícios de Cristo. Muito mais do que os 5 pontos, Calvino deu também a doutrina de Cristo, tá bom? Então é muito importante, calvinismo não é só sobre ser predestinado. Amém? Então, Calvino, ele vai falar isso. Cristo exerce a função de sacerdote, não só para que, mercê da eterna lei da reconciliação, nos tome o Pai favorável e propício, mas ainda para que nos admita a participação de tão grande honra de nós sermos sacerdotes. Cristo é aquele que faz com que nós sejamos aprovados diante de Deus. Mas não somente isso, Ele não só remove o pecado da gente, Ele faz com que nós nos acheguemos a Deus, nos apresentemos diante de Deus, da mesma maneira que Ele está presente diante de Deus. E Ele vai continuar dizendo assim: ora, que em nós mesmos somos depravados, todavia, sacerdotes em Cristo. Oferecemos a Deus a nós mesmos e a tudo que é nosso, e entramos livremente no santuário celeste, para que sejam agradáveis e de bom odor à vista de Deus os sacrifícios e preces de louvor que de nós precedem. Portanto, banhados na santidade de Cristo, até onde consigo nos consagrou ao Pai, nós, que de outro modo cheirávamos mal diante dele, agora lhe agradamos como se fôssemos puros e limpos, aliás, até mesmo santos. O sacerdócio de Cristo que nos conduz a Deus, não nos conduz no aspecto pecador, ele nos conduz à imagem de Cristo, santa e perfeita, para que nós, mesmo sendo pecadores depravados, em Cristo pudéssemos oferecer a Deus e se apresentar diante de Deus como inculpáveis, irmãos. É muito mais do que matar um bichinho. É muito mais do que morrer na cruz e apagar os nossos pecados. É nos conduzir à comunhão com Deus. Esse é um dos aspectos do sacerdócio de Deus, de Cristo como nosso Senhor. Uma outra coisa muito importante sobre o sacerdócio é que Cristo, como nosso intercessor, Ele se apresenta diante de Deus, orando em nosso favor. Cristo é aquele que está diante de Deus, intercedendo por nós. Essa intercessão, ela é ativa em se colocar diante de Deus, em nosso favor. Mas também, ela é ativa no sentido de apresentar petições, orações ao Pai em nosso favor. Ou seja, quando a gente fala de um intercessor e o papel de um mediador, muitas vezes nós entendemos que Cristo está lá diante do trono de Deus. Deus, tem misericórdia deles, eu morri por eles. Você não vai matar ninguém porque eu já morri, está tudo bem. E a gente acha que a intercessão de Cristo, ela se resume a isso, de Deus estar somente do nosso lado, mas não somente isso. Quando nós lemos Hebreus 7, 25, nos mostra que Cristo está intercedendo por nós, porque o texto vai dizer assim: portanto, também
pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ou seja, olha o que esse texto está falando para a gente. Que Cristo, ele é um sacerdote. Que Cristo é aquele sacerdote para sempre que o salmista vai dizer que Deus estabeleceu. E que esse para sempre quer dizer que Cristo é eterno, ou seja, a morte não deteve Cristo. E ele vive para sempre para interceder por nós. Ou seja, mais do que demonstração de poder, a ressurreição de Cristo é por amor a nós. E essa ressurreição implica que Cristo está no trono de Deus, orando por nós. Orando para que os seus eleitos sejam salvos. A palavra intercessão ou interceder aqui no texto original é a palavra que define a intercessão de Cristo em nosso favor, que é muito mais do que representatividade ou estar do nosso lado, mas é levar a Deus orações em nosso favor. E quais são as orações de Cristo em nosso favor, irmãos? É orar por aquilo que nós esquecemos de orar. É orar por aquilo que nós não pedimos. Ele está ativamente orando, e é isso que o texto está falando, ele vive sempre para interceder por eles. Ele está ativamente orando quando nós não estamos orando, irmãos. Ele está ativamente orando diante do trono de Deus quando você acorda num mau dia e você nem quer saber de orar. Esse é o papel magnífico da intercessão de Cristo. Ele pede ao Pai aquilo que nós não conseguimos pedir. Ele pede ao Pai aquilo que nós não vem à nossa mente pedir ao Pai. Em nosso favor. Em Cristo, nós temos um perfeito... O que aconteceu? Fiz alguma coisa. Você me ajuda? Em Cristo, nós temos um perfeito intercessor. Nós temos um verdadeiro homem. Nós temos um perfeito homem vivo na presença de Deus, que se apresenta com petições perfeitas. As nossas orações, elas são manchadas pelo pecado, irmãos. Você pode ter a sua vida de oração mais bela e construída, mas ainda somos limitados por causa do pecado. Mas ter Cristo como nosso intercessor nos dá uma segurança muito grande de que as nossas orações são complementadas com a oração de Cristo em nosso favor. Isso nos assegura de que nós vamos ser cuidados por Deus. Nós vamos ser supridos por Deus. Não porque nós pedimos, mas porque Cristo está sempre intercedendo e orando em nosso favor. Ele ora não aquilo que nós queremos e nem aquilo que nós falamos. Ele ora o que o Pai deseja ouvir para que Deus execute a sua vontade sobre nós. Cristo, ele é o perfeito sacerdote que oferece o sacrifício perfeito, que nos conduz em perfeição a Deus e que está agora diante de Deus orando em nosso favor para sempre. Talvez você entrou aqui num dia muito mal, que você só veio porque não tinha a Fórmula 1 hoje, talvez, não sei. Não tem problema, Cristo está diante de Deus intercedendo por você nesse dia mal. Cristo é o perfeito sacerdote, irmãos, estabelecido por Deus. Deus desejou que Cristo fosse sacerdote. E agora, nós vamos para o último ponto, que é Cristo como Rei. Cristo como Rei. É muito bonito. Parece que é óbvio Cristo ser Rei. Cristo é Rei sobre todas as coisas. Mas Cristo é Rei sobre o seu povo. No Antigo Testamento, gente, o Rei, ele tinha autoridade para governar a nação como alguém enviado por Deus para governar Israel. E essa autoridade para governo
ela era dada pelo próprio Deus para esse rei. E quando nós olhamos no texto bíblico, na história bíblica, Isaías, Salmo 2, Salmo 110, que nós vamos ler mais um pouco agora. Poxa vida, Salmo 45, todos os salmos que falam sobre um rei magnífico, ou sobre a promessa de Deus de estabelecer alguém da linhagem davídica para ser rei para sempre, nós estamos falando da promessa de Jesus como rei sobre os judeus. Só que quando nós falamos de Cristo como rei dos judeus, Jesus, ele rejeita usurpar o reino desse mundo, mesmo que ele tivesse isso como direito, mesmo que ele sendo Deus sobre todas as coisas, e rei sobre todas as coisas, Jesus poderia fazer e Herodes cair. Mas Jesus, ele não se deixa usurpar pelas tentativas e as narrativas dos discípulos e da multidão na tentativa de coroá-lo, porque Cristo já era rei em outro reino. Cristo não se torna rei, Cristo já era rei antes mesmo de ser coroado na terra. E esse reino é um reino maior, ele é um reino infalível, ele é um reino absoluto, que não sofre abalos com as bolsas de valores, que não sofre abalos com as besteiras que algum governador pode dizer. Constantemente, nossa nação está em crise, porque graças a Deus nós temos um presidente que fala muita besteira, né? Constantemente nós vemos os governantes das nações entrando em frias por alguma brincadeira, algum tipo de coisa, algum tipo de posicionamento. E os seus governos são abaláveis, seus governos entram em crise. Só que o governo de Cristo nunca está em crise. O governo de Cristo nunca está em choque. E Cristo como rei, irmãos, ele é um rei eterno. Nós lemos, vamos por parte. Cristo é rei estabelecido por Deus para reinar sobre o seu povo. Uma vez estabelecido como rei eterno, ninguém pode substituir ele. Ninguém pode usurpar o trono de Deus. Isso quer dizer que a realeza de Cristo é desejo e determinação do próprio Deus para que ele reine sobre todas as coisas. Em vários textos nas Escrituras nós vemos que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Que Cristo tem a preeminência, a primazia em toda a criação. Cristo é o primogênito entre os mortos, ou o primogênito de toda a criação. Cristo é o Senhor de toda a criação, e tudo isso parte de uma determinação e desejo de Deus, que Cristo tenha tudo isso. E Cristo, sendo Rei e Supremo sobre todas as coisas, Ele satisfaz a vontade de Deus, como Filho de Deus. E isso também faz com que nós sejamos satisfeitos em Cristo por causa dessa posição de honra que Ele tem. O que isso quer dizer? Nós, como filhos de Deus, como súditos do governo de Cristo, nós não temos por que nos preocupar com os abalos desse mundo, porque Cristo está sentado no seu trono e nunca sairá de lá. Os reinos vão e vêm, mas Cristo vai permanecer por todo sempre. Isso deveria nos trazer segurança no meio das dificuldades da vida. Isso não é motivo para nós sermos inconsequentes com finanças, com um estilo de vida, mas é uma segurança que nós temos, que se hoje vier um racionamento de alimentos, Cristo nos suprirá. Se hoje estourar uma guerra, Cristo é a nossa paz. Se hoje houver um golpe de Estado no Brasil, Cristo continua assentado no seu trono. É por isso que quando nós lemos o Salmo 110, eu queria que nós abríssemos mais uma vez no Salmo 110. Aleluia. Salmo 110, versículo 1 diz assim: O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos seus pés. Olha o que esse texto está dizendo.
Esse texto está dizendo que Deus disse a Deus que fará que os inimigos de Deus sejam estrados dos pés de Deus. É basicamente isso. É Davi falando: Deus olhou para Deus, que é meu Senhor. Pausa. Cristo já se submetendo ao senhorio de Cristo. Sendo Davi se submetendo ao senhorio de Cristo. Sendo Davi rei de Israel. Pensa que Davi, o maior monarca da história de Israel agora, se submete a alguém que é Senhor, que ouviu do Senhor que ele seria rei. Ou seja, Davi, quando está declarando isso, ele está falando: o meu reinado é fraco perto do reinado do Messias. E o Messias vai colocar todos os inimigos dele debaixo dos pés dele. Os inimigos que eu tenho, que são inimigos de Deus, estarão debaixo de um rei eterno. Isso nos mostra que Deus é intencional de coroar Cristo como rei, inclusive sobre os reis da terra, sobre tudo e sobre todos os povos. E que é melhor que os poderosos desse mundo reconheçam, assim como Davi, o senhorio de Cristo, para que eles não se coloquem debaixo dos pés de Cristo. No versículo 3, gente, do Salmo 110, vai dizer assim: com vestes santas, teu povo se apresentará de livre vontade no dia das tuas batalhas. Os seus jovens serão como o orvalho ao amanhecer. Nós vemos que o povo desse rei, que não era o povo de Davi, mas que Davi fazia parte do povo desse rei, que é Jesus, se alegariam em estar prontamente respondendo e reconhecendo a liderança e o triunfo desse rei sobre todas as coisas. É por isso que quando nós estamos diante da congregação, nosso coração deve palpitar de alegria, porque nós temos um rei sobre todas as coisas, mas especialmente sobre nós. E quando nós estamos respondendo a ele em nos congregar, compete ao nosso coração reconhecer a sua magnificência, reconhecer a sua majestade, reconhecer o seu reinado sobre nós e nós nos submetemos a ele. Porque isso fala a respeito do governo de Cristo sobre nós, irmãos. Isso fala de quão estamos comprometidos, o quanto nós estamos comprometidos em reconhecer e viver para esse rei e para esse reino. A segunda coisa que nós vemos sobre Cristo como rei eterno é que Cristo reina sobre seu povo. E o seu povo reina com Cristo por meio do reinado de Cristo. Ou seja, não bastante ele ser rei sobre toda a criação, ele nos fez seus súditos, onde nós podemos provar das benéfices do reino de Deus. Mas não somente isso, de graça e favor, ele faz com que nós reinemos com ele. A igreja de Cristo, agora, prova do reinado de Cristo sobre ela. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é que nutre e cuida da igreja para que ela seja viva. Não é o pastor, é Cristo. Não são os homens, é o homem, cara. Como diz a música, o grandão de Nazaré. É Jesus que cuida da sua igreja. É Jesus que é supremo sobre a sua igreja. Só que ele age como um bom monarca, um monarca benevolente, como justo e soberano. Isso parece até coisa de Crônicas de Nárnia, né? Quando você fala justo, soberano, monarca benevolente. Mas é a realidade de Cristo, irmãos. Essa autoridade que Deus tem, ele partilha com o seu povo. Só que essa autoridade vai ser reconhecida, tanto de Cristo como a nossa autoridade sobre o povo, sobre a terra, sobre a criação, plenamente, quando Jesus voltar. Amém? O reino de Deus vai ser pleno e vai ser, vamos dizer assim, efetivo de uma vez por todas, no retorno glorioso de Jesus. Onde Jesus vai vir com poder e glória, rasgando os céus,
para reinar sobre toda a criação e tomar por direito tudo aquilo que já é dele. E nós reinaremos com ele. Esse rei bondoso, depois que ele ressuscita, nós vemos ele dizer que toda a autoridade foi dada, todo o domínio está sobre ele. E ele dá esse domínio à igreja. E olha que belo, Paulo vai dizer em Efésios que nós estamos com Cristo, assentados nas regiões celestiais. Nós não estamos sob o domínio do maligno desse mundo. Nós estamos sentados com Cristo, reinando em seu reinado, por causa da sua bondade. Essa igreja não desfruta e nem demonstra esse poder dado por Cristo em demonstrações externas, irmãos. Eleger um presidente evangélico não é demonstração do reino de Deus chegar no Brasil. O Messias se assentar em seu trono e governar as nações da terra, e nós governarmos com ele, no seu reino glorioso, é a demonstração externa desse governo eterno. Esse governo sendo externalizado, ele diz muito mais a respeito da nossa expectativa de vida eterna, do que nós mobilizarmos coisas que sinalizem ou façam jus ao reino de Deus. Isso não quer dizer que nós, como cristãos, não devamos nos envolver em questões sociais, políticas ou qualquer coisa do tipo. Cada um faça aquilo que foi chamado, inclusive ser um bom político para a glória de Deus, expressando o seu senhorio em sua vida como político. Mas não é competência da igreja agora ser o reino de Deus, ou ser rei do reino de Deus, porque o reino de Deus já tem um rei. A nossa expectativa por esse reino é porque nós seremos eternos como ele é eterno, um rei eterno. E nós sermos eternos é a benevolência desse rei eterno em nos fazer reinos eternos. Reino eterno. E nós esperamos por isso, irmãos, por essa plenitude. A igreja, ela é vitoriosa em Cristo sobre todo o domínio que ele já tem sobre todas as coisas. Só que esse governo e essa autoridade que a igreja tem não vem da relevância e da força que ela pode adquirir ao longo da sua jornada. O poder da igreja não emana dela mesma, mas vem de Cristo, que é supremo rei sobre todas as coisas, o rei do universo. Nós aguardamos com grande expectativa pelo dia em que esse reino tome toda a terra, porque nós sabemos que esse reino é a solução para todos os reinos. Nós sabemos que nesse dia nossos corpos serão glorificados e nós poderemos exercer um governo juntamente com o nosso Messias, porque ele nos confiou na certeza de que nós não temos pecado, porque nós seremos glorificados. E nós não vamos nos corromper com o poder que ele nos deu. E eu quero concluir nessa manhã, são duas coisas que você precisa saber. Uma boa aula sobre os ofícios de Cristo, talvez você deve ter se perdido por algum momento, ou não, mas eu quero que você saiba de duas coisas muito importantes. Saber que Cristo é rei, profeta e sacerdote não é mera informação acadêmica para a sua cabeça. E ela não pode ser exclusiva dos teólogos, nem dos seminaristas, nem de John Piper, nem de ninguém. Isso é patrimônio da igreja de Cristo. Todo cristão deve ser pautado pela realidade dos papéis messiânicos de Jesus. Porque se não fosse esses papéis, nós não seríamos filhos de Deus, irmãos. Nós não conheceríamos as riquezas do amor do Pai e não saberíamos da autoridade e da bondade de Deus para conosco, de nos fazer parte de um reino sacerdotal, como reis sacerdotes, como seu filho, como Melquisedeque era. Saber que Jesus tem 3 ofícios é o que nos faz filhos de Deus, porque esses ofícios foram perfeitos e agradáveis a Deus.
Saber dos ofícios de Cristo dá essa segurança para nós. Nós somos filhos de Deus porque em todo o papel de Cristo ele não foi falho. Só que saber disso também tem um outro aspecto, não somente de enriquecer a nossa fé ou nos dar a certeza de que nós somos filhos de Deus. Saber dos ofícios de Cristo deve enriquecer e fazer com que a gente jubile diante de Deus e a gente também possa encontrar descanso na pessoa de Cristo. Conhecer a Cristo não é mera ciência, mas nos move em extrema devoção por Ele, irmãos. Nos move em total entrega para Ele. Nós reconhecendo a Cristo como a revelação de Deus pelo qual nós perseguimos por meio do Espírito, somos compadecidos e atendidos por meio do seu sacerdócio, e nós triunfamos por meio da sua realeza. Isso afeta a nossa vida, deveria afetar a nossa vida para vivermos para a glória de Deus. E existem 3 coisas que nós podemos dizer que implicam como passos práticos para a nossa vida cotidiana. Que você pode sair daqui, legal, o cara falou coisa boa pra caramba, mas como isso vai afetar a sua vida no dia a dia? Como saber que Jesus é profeta, rei e sacerdote pode ser aplicado no nosso dia a dia? Como profeta, Cristo nos revela a Deus e nos chama a proclamarmos em seu nome as obras da salvação. Cristo foi aquele que proclamou a salvação. Nós recebemos ela. Mas agora nós precisamos ser como Ele. Uma voz profética que proclama a salvação e a vontade de Deus para todo aquele que não sabe quem é Cristo. A segunda coisa, que como sacerdote, Cristo nos leva a Deus como perfeitos, para sermos assistidos e perdoados, para sermos adoradores e intercessores por meio do Messias. Saber que Jesus é um sacerdote nos coloca em posição sacerdotal. Faz com que nós agora não só vejamos Cristo como mero espectador, mas nos apresentemos diante de Deus em adoração, em rendição a Ele. E a última coisa que isso nos afeta é, como rei, nós não vivemos mais para nós mesmos, irmãos. E nós não somos donos do nosso próprio nariz. Nós somos de Deus. Em tudo, nós devemos reconhecer Jesus como o Senhor e saber que um dia Ele voltará. E essa realidade da volta de Jesus será visível e desfrutada tanto por nós, como parte do seu reino, em sermos reis e sacerdotes, mas também como aqueles que não serão reis e sacerdotes, sendo subjugados por aqueles que ignoraram a realeza de Cristo. A minha pergunta é: você sabe quem é Jesus nessa manhã? Queria que você ficasse de pé. Jesus, perfeito profeta, perfeito sacerdote, Rei supremo do universo. Esse é o nosso Senhor. Não é Elias, não é Moisés, não é Davi, não é Ramon, não é o homem mais ungido de Deus que você conhece, é Cristo, Yeshua. Ele é nosso Deus. E eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, e por meio dessa obra de Cristo perfeita em revelar quem Deus é para nós, e nos levar até Deus para que nós pudéssemos adorá-lo como perfeitos e inculpáveis, e como submetidos ao reino de Jesus,
você o adorasse nessa manhã. Você levantasse palavras de adoração a Ele nesse momento. Ele não é um cara legal, Ele é Deus. Ele não é qualquer pessoa, qualquer figura icônica da história. Ele é dono de toda a história. Antes de toda a história, Ele já era Deus. E toda a história vai se passar e Ele continuará sendo Deus. Ele é Messias, porque Ele é ungido de Deus. E não haverá outro ungido que poderá fazer o que Ele fez em nosso favor. Não haverá outro ungido que se assentará em seu trono em Jerusalém. Porque o Senhor disse ao nosso Senhor: Tu és rei. Eu te estabeleço como rei sobre todas as coisas, e todos os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés. O Senhor disse ao Senhor nosso, o nosso cabeça, o primogênito dos mortos, aquele que tem a primazia em tudo, aquele que por meio dele todas as coisas, eu e você viemos a existir. Nós o adoramos nessa manhã. Vamos levantar as nossas vozes ao Senhor nesse momento e vamos declarar a grandeza de Jesus nessa sala, irmãos. Nós não podemos ficar apáticos a essa realidade. Eu não entendo como pessoas estudam os ofícios de Cristo e ficam paradas em seu lugar, sem ao menos reconhecer a grandeza e o senhorio de Cristo, sem ao menos se ajoelhar diante de Jesus e falar: Ele é o Senhor supremo sobre mim. Isso deveria mexer com o nosso interior. Isso deveria deixar a gente estremecidos, porque nós temos um Senhor que se compadece de nós. Nós temos um Rei sobre nós. Nós não estamos abandonados. Nós não somos aqueles que estão além da porteira do reino de Deus. Ele nos inseriu no seu reino para o louvor da sua glória. Ele nos apresenta diante de Deus para o louvor da sua glória. Ele nos revela a Deus para que nós sejamos agraciados pelo conhecimento de Deus. Nós somos gratos nessa manhã, Deus. Nós somos abençoados com a alegria de saber que o Senhor é o prometido das nações. Nós nos alegramos, nós jubilamos essa manhã, Senhor. Assim como os salmistas escreveram a respeito de você com alegria, nós queremos nos alegrar diante da sua presença, sabendo que você é o perfeito sacerdote, sabendo que você é a profecia e o profeta, sabendo que você é o Rei soberano.